Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estão vendo esse vídeo. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre a glândula adrenal. Então, vai ser uma videoaula que vai abordar a localização dessa glândula no nosso corpo, assim como a anatomia da glândula adrenal e os principais hormônios secretados por essa glândula e quais funções eles desempenham. Então, para começar, só falar do outro nome que a glândula adrenal apresenta, que é suprarrenal. Então, muitos livros vocês podem encontrar a glândula adrenal com o nome de suprarrenal devido à localização que ela tem no nosso corpo, que ela é logo acima dos rins, por isso suprarrenal. E a primeira coisa que a gente vai abordar aqui na aula, então, é a anatomia da adrenal. Então aqui vocês podem ver como se fosse um corte, a representação de um corte da glândula adrenal, né? Aí aqui a gente tem ampliado, mostrando a divisão da glândula adrenal em duas grandes regiões. A medula, que é a principal secretora de catecolaminas, adrenalina e noradrenalina, e o córtex, que é uma região que vai ter subdivisões, que a gente vai falar já já. Então, a gente vai abordar as secreções dessas duas regiões, tanto da medula quanto do córtex. Na medula, a gente tem uma relação íntima com o sistema nervoso simpático. Então, o sistema nervoso simpático ele vai fazer sinapse diretamente na medula da adrenal, e a ativação simpática faz com que essa medula secrete adrenalina na corrente sanguínea, ampliando assim a resposta ao estresse. Então, a secreção de norepinefrina e epinefrina, ou noradrenalina e adrenalina, que apesar de terem nomes diferentes, são as mesmas moléculas, né? São nomes diferentes para as mesmas moléculas. A gente vai ter ali estimulada pelo sistema nervoso simpático. Nosso corpo ele vai estar na área adrenal secretando tanto a noradrenalina quanto a adrenalina, mas em volumes diferentes. Então, o nosso principal hormônio da medula adrenal é a adrenalina. Já no córtex da adrenal, a gente vai ter secreção de corticosteroides, que podem ser mineralocorticoides, glicocorticoides ou androgênios. Entre os androgênios, a gente são hormônios que têm efeitos semelhantes aos efeitos do hormônio sexual masculino. Então, tanto nos homens quanto na mulher, a gente tem a secreção desses androgênios, eles vão ter efeitos semelhantes aos da testosterona. Além disso, o córtex vai secretar os mineralocorticoides, que é o que a gente vai dar mais ênfase aqui hoje, porque depois a gente vai ter uma aula só sobre os hormônios sexuais, certo? E aí, os mineralocorticoides, a gente vai ter a aldosterona, e glicocorticoides, a gente vai ter o cortisol como nosso principal hormônio, que vai estar ligado também à resposta ao estresse. Então, aqui está a nossa suprarrenal, como eu falei, né? Glândula adrenal pode ser também chamada de suprarrenal porque ela é logo acima dos rins. E aí, vamos começar falando sobre os hormônios do córtex da adrenal, mais especificamente sobre a aldosterona. Então, a aldosterona ela vai possuir efeitos tanto nos rins quanto efeitos circulatórios, né, na corrente sanguínea. Nos rins, a aldosterona vai aumentar a reabsorção de sódio e aumenta também a excreção de potássio. Com maior reabsorção de sódio, a água acaba sendo reabsorvida junto e aí você tem um maior volume sanguíneo. Isso ajuda a aumentar a pressão arterial do indivíduo. Então, a aldosterona está muito relacionada ao controle da pressão arterial. A reabsorção de sódio estimula a reabsorção de água, como eu falei, aumento do volume sanguíneo, aumento da pressão arterial. Então, quando o indivíduo tem uma queda na sua pressão arterial, geralmente vai haver secreção de aldosterona e essa aldosterona vai ajudar essa pressão arterial a voltar para os níveis adequados. A aldosterona ela também vai provocar a reabsorção de sódio lá nas glândulas sudoríparas. Como eu falei, reabsorção de sódio faz com que eu tenha reabsorção de água. Então,
você já pode imaginar que a gente vai ter diferentes ativações, né, da secreção de aldosterona quando eu tiver, por exemplo, um dia quente, que vai fazer com que essa glândula absorva sódio, absorva mais água e você tenha uma maior sudorese, fazendo assim com que a sua temperatura fique controlada. Além disso, a aldosterona ela vai responder também à concentração de íons. Então, aumento, por exemplo, no potássio no líquido extracelular, vai aumentar a secreção de aldosterona. Aumento no sódio no líquido extracelular vai reduzir a secreção de aldosterona. Porque lembre, a aldosterona ela faz reabsorção de sódio, né, e aumenta a excreção de potássio. Vamos falar agora de como a secreção da aldosterona vai ser regulada. Então, a secreção de aldosterona ela vai ter controle do hipotálamo e da hipófise. Então, lá no hipotálamo a gente vai ter a liberação do CRH, hormônio liberador de corticotropina, que vai fazer com que a adenohipófise libere o ACTH, hormônio adrenocorticotrópico, que vai, por sua vez, cair na corrente sanguínea e estimular lá a adrenal a liberar aldosterona. Ainda falando do córtex da adrenal, a gente vai falar agora do cortisol, que é o principal glicocorticoide em humanos. Ele é o nosso hormônio glicocorticoide que está muito associado à resposta ao estresse. Muitas vezes quando a gente pensa em cortisol, a gente pensa logo em estresse. Então o cortisol ele também vai ser um hormônio secretado pelo córtex da adrenal. E a gente vai falar um pouquinho agora sobre ele. O cortisol ele tem diversos efeitos no metabolismo. Primeiro, ele pode ter efeitos tanto no fígado, quanto em células musculares, quanto no tecido adiposo. E aí eu trouxe, né, uma junção aqui desses principais efeitos para conversar com vocês. No fígado, ele vai estimular a gliconeogênese. O que é gliconeogênese? Então, eu vou ter quebra de moléculas que estão lá estocando glicose para eu ter maior liberação de glicose. Ou seja, aumento de energia. No músculo, ele vai diminuir a concentração de proteínas nas células musculares. E lá no tecido adiposo vai aumentar a disponibilidade de ácidos graxos livres no plasma. Tudo isso, o cortisol está ajudando a você ter energia, né? Você ter uma energia disponível para você enfrente situações estressantes. Então, a secreção de cortisol diária ela é muito importante, por exemplo, para o indivíduo enfrentar situações comuns de estresse diário comum. Por exemplo, a gente tem picos de secreção de cortisol ao longo do dia, nos quais, durante a manhã, por exemplo, quando você vai acordar, você tem um pico de secreção de cortisol que ajuda você a acordar e manter o estado de vigília. O cortisol ele tem ainda um papel na inflamação, além dos papéis no estresse. Então, situações de estresse aumentam a secreção de cortisol, ok? Esses efeitos metabólicos do cortisol vão levar a uma maior disponibilidade de energia, como eu falei. Então, quando o indivíduo está passando por situações estressantes do dia a dia mesmo, um dia muito quente, em Natal, você não tem ar-condicionado, você está naquele super calor, você vai aumentar a sua secreção de cortisol. Quando está passando por uma temperatura muito baixa também, um frio extremo, ele pode ser uma situação estressante, que também leva ao aumento da secreção de cortisol. E aí o cortisol, quando secretado, ele tem também efeitos anti-inflamatórios. Então imagina que você sofreu um acidente, você caiu de bicicleta e aí no momento do acidente você quebrou sua perna. Nesse momento está acontecendo um evento estressante para o seu corpo. Está acontecendo dano tecidual, por exemplo. E aí você aumenta a sua secreção de cortisol, você acaba aumentando a secreção de cortisol. Esse aumento faz com que nesse momento faz com que o cortisol bloqueie estágios iniciais de inflamação. E esse bloqueio dos estágios iniciais de inflamação é o que permite, por exemplo, o uso do cortisol em situações em que o indivíduo vai fazer cirurgia. Então, antes de cirurgias, até mesmo algumas cirurgias dentárias, como a remoção do siso, às vezes os médicos e dentistas utilizam medicamentos, né, à base de cortisol, para bloquear os estágios iniciais da inflamação, para que eles consigam terminar a cirurgia sem que você tenha uma inflamação ocorrendo ali de modo descontrolado que prejudique o passo a passo da cirurgia. Depois da cirurgia, claro, você vai ter
o processo de inflamação normal, e isso vai ser controlado pelo médico, a quantidade de medicamentos à base de moléculas precursoras do cortisol ou não que ele vai administrar em cada um dos seus pacientes, dependendo do caso. Além de bloquear os estágios da inflamação, quando você tem uma inflamação que já está em processo, ou seja, você tem uma inflamação que ela já está acontecendo, a administração de cortisol, nesse momento, faz com que a inflamação ela tenha uma resolução rápida. E isso permite uma rápida regeneração dos tecidos. Então, alguns tipos de fraturas, eles necessitam de uma regeneração mais rápida do tecido e o cortisol ele auxilia nisso no nosso organismo. Então, a secreção normal de cortisol pelo nosso organismo auxilia também na resolução das inflamações. Bom, vamos falar agora então por fim da regulação da secreção de cortisol. O eixo hipotálamo, hipófise adrenal é um eixo muito conhecido, muito estudado já, e a gente já tem descrito como que as coisas acontecem nesse eixo. Então, primeiro, imagina que você tem um estímulo estressante. O estímulo estressante, ele vai ser percebido por diversos mecanismos. Se for uma dor, por exemplo, vai chegar lá pelas vias sensoriais da dor, vai chegar lá no seu córtex, vai chegar no hipotálamo e vai estimular o hipotálamo. Se o estímulo sensorial está te deixando estressado, for, vamos dizer, um barulho de obra muito grande que tem ao lado da sua casa e você está ficando estressado com aquilo, você vai ter essa estimulação sendo percebida pelo seu sistema auditivo e ela vai chegar uma hora lá no hipotálamo. Depois de fazer lá os caminhos do sistema sensorial, chegar no córtex, o hipotálamo ele é um grande centro integrador, então ele vai estar percebendo diversas informações que podem estar te dando a dica de estímulos estressantes. Esse estímulo estressante vai estimular o hipotálamo ele vai liberar substâncias que vão estimular a adenopófise a liberar o ACTH. O ACTH, então, caindo na corrente sanguínea, ele vai chegar no córtex da adrenal e vai estimular o córtex da adrenal a liberar o cortisol para a corrente sanguínea. Então, o estímulo estressante estimula o hipotálamo estimula a adenopófise a secretar o ACTH estimula o córtex da adrenal a secretar cortisol na corrente sanguínea. O cortisol, ele vai, ao cair na corrente sanguínea, fazer uma alça de feedback negativo, inibindo lá a estimulação sobre o hipotálamo, inibindo os neurônios do hipotálamo e inibindo a adenopófise, fazendo com que pare a secreção do ACTH. E ele vai ter os seus efeitos metabólicos, aqueles efeitos que eu já falei, gliconeogênese no fígado, mobilização de proteínas nos músculos, mobilização de lipídios nos adipócitos. E ele pode também estimular você a ter atitudes comportamentais, modular os seus comportamentos para que você faça alguma coisa em relação àquele estímulo estressante. O que vai acontecer geralmente é que depois desses efeitos metabólicos e comportamentais, você vai ter um alívio do estímulo estressante e aí você vai ter uma baixa no estresse. E esse estresse que estava estimulando o hipotálamo, ele vai também cessar e aí você tem uma parada na secreção de cortisol. Você diminui essa secreção porque você não vai ter mais essa estimulação estressante o tempo inteiro. Bom, pessoal, é isso. A gente falou dos principais hormônios do córtex da adrenal. Então, perceba que a gente falou da estrutura da adrenal, eu falei que tem córtex e medula. E aí a gente tem lá na medula os efeitos da adrenalina e da noradrenalina, que tem uma relação muito íntima com o sistema nervoso simpático. Quando vocês viram lá na parte do sistema nervoso, os efeitos da noradrenalina, que é o neurotransmissor pós-ganglionar simpático, chegando nos órgãos, esses efeitos vão ser muito semelhantes aos efeitos da adrenalina secretada pela medula da adrenal. Mas a gente vai falar mais sobre a resposta ao estresse e sobre as secreções da medula adrenal na aula de resposta ao estresse. Para esse vídeo aqui, a gente vai finalizar agora com essa parte do cortisol. Eu espero que tenha dado para vocês entenderem tudo. Não deixem de estar lá na aula de resposta ao estresse, porque ela vai ser muito importante para complementar os conhecimentos que a gente passou aqui hoje.
Até uma próxima.